Eu sou Leandro Viana e eu já adianto pra vocês que Faça Ela Voltar é um filmaço, uma ótima surpresa, um filme de terror ali que vai misturar um ritual demoníaco, uma família disfuncional e o estilo da A24 que em particular aqui, ó, eu amo. O interessante é que o filme é dirigido pelos irmãos gêmeos, o Danny e o Michael Philippou, né? Os mesmos diretores que estão lá por trás de Fale Comigo, o filme da mão do capeta, né? E uma fofoquinha pra vocês é que esses irmãos eles estavam cotados para dirigir o novo filme do Street Fighter, mas por causa aí de alguns probleminhas de agenda, eles trouxeram novamente os seus esforços para essa zona de conforto, né? Para um filme de terror de baixo orçamento e que belo acerto, meus queridos. Mas sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou aqui, ó, te contar todos os detalhes. Vai ser aquele final explicado. Também tem uma possível continuação que tem conexão com Fale Comigo e, claro, a minha nota para Faça Ela Voltar. Bora lá! Em primeiro lugar, depois que o filme acabou, nossa, eu senti ali um completo vazio, eu me senti completamente angustiado. Faça Ela Voltar é um filme que vai falar sobre o luto, sobre o sentimento que fica quando alguém que tu ama morre, sabe? Então as coisas horríveis que se passa nesse período e principalmente, assim, ó, quais limites se quebram caso existisse a possibilidade de ter essa pessoa aí que morreu, né, ela de volta. Até onde uma pessoa de luto é capaz de ir, de como o egoísmo pode fazer a gente se perder. Mas enfim, né? Do que se trata aí Faça Ela Voltar? Muito simples, meus queridos, pois temos ali os meio-irmãos, né, o Andy e a Piper, que são colocados em um lar adotivo após a morte do pai. Pô, aliás, eu já achei chocante o jeito que as crianças encontram o pai morto no banheiro, estendido no chão. Imagina o trauma para dois adolescentes. A Piper, ela ainda tem deficiência visual, ela enxerga só vultos, basicamente, né? Mas voltando aqui, a assistência social, então, queria colocar os meio-irmãos em lares adotivos separados, mas o Andy, né, ele conseguiu convencer ali a manter eles juntos, até porque em 3 meses ele vai completar 18 anos e vai pedir a guarda da Piper. Até lá, então, vão viver na casa da Laura, que entra no filme como a mãe adotiva. E aqui tem 2 pontos interessantes, porque a Laura, ela perdeu a filha Cat, né, ela acabou se afogando na piscina de casa, e ela tem um outro filho adotivo, o Oliver, o Oli, um garotinho que não fala e que carrega ali uma energia mega estranha desde a primeira cena que aparece. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Bom, a Laura já dava indícios de ser muito estranha, né? Pô, desculpa, mas se tem um cachorrinho empalhado no meio da sala, nossa, já é um absurdo para mim isso. Mas ela é totalmente indiferente com o Andy, ao mesmo tempo que ela fica ali mimando a Piper, sabe? Então, depois do funeral do pai das crianças, pô, ela deixa elas ficarem bêbadas. Vários shots de vodka, de whisky. Então, descobrimos que ela também tá mexendo com a mente do Andy, né, para enlouquecer o guri. Ela chega ao ponto de colocar a própria urina nas calças do Andy enquanto ele dorme, para ele pensar ali que tá se mijando durante o sono. Talvez até um lunático aí vá pensar que a gente poderia ter um plot twist em relação a Laura, mas, meus amigos, é daqui para pior. Pois vamos para a grande revelação. Laura, ela está realizando ali um ritual satânico que ela tirou de uma fita VHS que vai permitir ressuscitar a filha dela, a Cat. Daí vocês podem me perguntar assim, pô, mas da onde ela tirou essa fita, Leandro? Sinceramente, eu não sei, né, nem como essa fita chegou nas mãos da Laura e tá tudo bem, cara, não é essa a questão do filme, até porque o ritual das fitas tá sendo realizado ali em russo, né? Então, de algum jeito, movido pela dor do luto, a Laura chegou a essas fitas e tá tudo bem. Mas algo importante é que eles acreditam que a alma ela permanece no corpo ali por vários meses após a morte. Mas para esse ritual dar certo é preciso ter 3 corpos.
o que você está tentando trazer de volta, que no caso é a Cat, né, a filha biológica da Laura. O corpo dela tá num freezer no galpão de casa ali, né? Tem que ter também o corpo da pessoa que tu vai colocar a alma, que no caso então é a Piper. E o terceiro corpo é um intermediário, é onde o demônio, o tinhoso, o capiroto, ele precisa estar ali para ser um condutor vivo, para levar essa alma de um corpo para o outro. E nesse caso é o Wally, né? Eu já vou explicar melhor isso, porque antes precisamos dizer quem na verdade é o Wally. E o Wally me lembrou muito o garotinho lá do filme Não Fale o Mal, ótimo filme, recomendo para vocês. Mas o mutismo seletivo do Wally, que a Laura falou, é por um motivo mas muito mais sinistro aqui. Ele tá basicamente sendo um hospedeiro, e é horrível a gente ver o gurizinho se transformando durante o filme, mas enfim, o Wally se chama na verdade Connor Bird, que foi sequestrado 2 semanas antes, né? A Laura chamou ele de Wally por causa de um sobrinho que ela tinha, né? Tem uma hora que a Piper pergunta como o Wally é fisicamente e a Laura diz que é ruivo e tem o cabelo cacheado, que na verdade é uma referência ao sobrinho verdadeiro da Laura. Até porque, pô, a gente tá vendo, né? O guri tá careca ali, né, mano? Logo, a Laura sequestrou a criança e tornou o Wally o hospedeiro. Ele meio que tá armazenando a alma que morreu ao mesmo tempo que o corpo está sob o controle de uma força demoníaca. Óbvio que não é um anjo ali que nem a Laura fala. Mas vamos para as regras. O hospedeiro, ele precisa permanecer dentro de um espaço específico, né? A gente vê a casa da Laura dentro de um grande círculo, e caso o corpo do hospedeiro ultrapasse ali aquele limite, aquela linha branca, o verdadeiro Wally começa a recuperar o controle de si, de uma forma muito dolorosa, né? E de uma forma que iria acabar com o ritual. Aliás, essa presença demoníaca, estando naquele corpo ali, naquele receptáculo, deixa esse hospedeiro extremamente faminto. Por isso que temos as galinhas e tal. Por isso que a Laura se preocupa que o Wally talvez se alimente do gatinho. E a fome é tanta, meus queridos, que ele tem o propósito de comer a própria carne. E daí disso eu quero destacar 2 cenas que fizeram aqui eu me contorcer no sofá. Eu realmente fechei um pouco os olhos, né? Fiquei espiando, né? A primeira é onde o Wally enfia a faca nos dentes, corta a boca, o lábio. Mano do céu! É nessa hora que o verdadeiro Wally também tenta se comunicar com o Andy, né? Escrevendo Bird no papel, que era o sobrenome do guri, né? Que foi sequestrado, Connor Bird. A outra cena é quando o Wally começa a morder a mesa, quebra os dentes, depois arranca ali a própria carne do braço para se alimentar. Meu Deus do céu! Se você viu essa cena, ficou de boa, sério assim, ó, vai procurar um psiquiatra, porque o teu nível de psicopatia é muito alto. Voltando pro ritual, eu falei, né, antes que precisamos de uma segunda pessoa para servir de hospedeiro permanente para a alma da filha da Laura, que nesse caso é a Piper. Só que temos o detalhe que a Piper, ela tem que ser morta da mesma forma que a alma original, que nesse caso é afogada na piscina. Perto do final do filme, quando a transformação do Wally tá completa, nossa, a gente vê como o corpo dele tá totalmente diferente do guri lá do começo do filme. A Laura deixa ele entrar no galpão onde ela tava guardando o cadáver da filha no freezer, né, da Cat ali, e o Wally começa a devorar aquele corpo congelado, né? E pelos vídeos que a gente viu ali da fita, é assim que a essência da Cat vai ser transferida para o corpo da Piper. A gente pode ver que no final o estômago do Wally tá mega inchado, a mudança física ali é gritante, e para finalizar o ritual, o Wally deveria vomitar tudo isso na boca do novo corpo, na boca da Piper. Essa loucura tudo iria transferir a alma da Cat pro corpo da Piper, que deveria estar morta, né? Segundo as fitas de vídeo. A gente sabe que no final vai dar errado, né? Já falo mais sobre isso, mas a ideia da fita é a mesma coisa da mão lá de Fale Comigo. É algo que surgiu, muitas pessoas conhecem. Eu já disse que a gente não sabe a maneira exata de como a Laura encontrou ou conheceu o ritual. Isso é um mistério, mas para mim isso destaca como a era moderna da tecnologia torna muito fácil a disseminação de ideias, de mensagens perigosas, tá ligado? Logo, ela seguiu ali um passo a passo das fitas
para colocar o Tinhoso no Oli e ia fazer a mesma coisa aí para colocar a alma da Cat dentro da Piper. E antes de continuar, deixa eu aproveitar esse momento aqui para fazer um convite para vocês, para todos participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90, né? É como se fossem os membros do YouTube. Todo mês tem um sorteio de um super prêmio. Também toda semana tem sorteios de ingressos de cinema. Vocês já entram também no nosso grupo do Whats. Todo dia falamos de filmes, de séries, do dia a dia ali. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho, ó. Muito obrigado a todos vocês, de coração. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Lá tem todos os benefícios, meus queridos. Então, ó, vamos para o clube também. Bom, nem todos tiveram um final feliz, mas em certo momento do filme, a Laura se ligou que precisava, assim, se livrar do Andy, justamente porque em 3 meses ele ia querer a guarda da Piper e ia sair daquela casa, né? E desse jeito a Laura, então, começa a incriminar o Andy, atacando a Piper enquanto ela dormia. Nossa, é uma cena brutal, né? A Laura dá um soco na cara da criança, daí ela usa o desodorante do Andy pra Piper achar que o irmão ali agrediu ela com o cheiro, sabe? Que ele tava no quarto. É nessa hora, então, que o Andy, ele vai até a assistência social, vai falar com o Andy pra convencer que a Laura é uma péssima pessoa. Ele até encontra o cartaz de desaparecido do Oli, e quando eles voltam pra casa da Laura, e quando descobrem a verdadeira face da Laura lá, essa mãe enlutada, ela não deixa ninguém contar a verdade, ela atropela os dois antes que eles consigam ir embora. A Wendy morre na hora. Mas o Andy, ele tá ali no chão e a Laura afoga ele numa poça d'água. É a maldade ao extremo, assim, para conseguir o seu objetivo. Então, no final, a Laura está tentando afogar a Piper na piscina, mas no último segundinho, a Piper grita: mãe. E aparentemente essa simples palavra, mãe, desperta algum nível oculto de remorso dentro da Laura, porque ela hesita. E a Piper consegue fugir, ela corre para a estrada, ela pede ajuda, depois disso as autoridades vão ser alertadas e tudo mais. O final do filme não confirma, assim, o que vai acontecer com a Piper, mas dá para teorizar que ela vai ser enviada para um outro lar adotivo. Mas a cena final, a Piper olhando um avião, isso é referência lá do começo do filme, quando o Andy falou que os aviões transportavam as almas dos mortos para a vida pós-morte. É um final sombrio para Piper, porque agora ela tá sozinha no mundo, mas pelo menos ela escapou com vida, né? Já o Oli, o ritual deixou ele em um estado de transe total, capaz de comer qualquer coisa. É mosca, é faca, é madeira. Então ele tá concentrado assim nesse plano. E quando a Piper escapa, seja lá qual é o mecanismo que fez o Oli ser um receptáculo, então essas maquinações parecem que começam a perder o efeito com o ritual falhando, com a Piper fugindo. Então talvez essa força meio que se sinta derrotada, talvez comece até a diminuir. Nesse momento, o Oli, ele vê o panfleto da pessoa desaparecida que no chão ali, né? O panfleto que foi trazido pelo Andy antes dele ser morto. Mas ao ver aquela imagem de si mesmo, talvez isso faça o antigo Oli, o Connor, tomar uma decisão. Ou simplesmente também é a força demoníaca que viu que ia dar merda, que aquele receptáculo não prestava mais. Vai da interpretação de cada um. Comentem aí o que vocês acham, na verdade, né? Mas dessa forma, o Oli, ele cruza aquela linha branca e mais tarde é encontrado pelas autoridades. E quando questionado, ele diz que seu nome é Connor. Então, o corpo dele parece estar normal, o que sugere que o processo se reverteu quando ele cruzou ali aquela linha branca, né? O círculo. Então, Leandro, eu acredito que se o ritual fosse finalizado, nossa, era aqui, ó, bye bye pro Connor, né? Pro Oli. Então, de qualquer forma, o Andy, de forma indireta, acabou salvando a vida do Oli ao voltar para casa com um panfleto de desaparecido. Já a Laura, ela falhou no ritual, depois pega o cadáver da
filha, fica com ela em posição fetal na piscina, né, agarrado a ela. Com certeza vai ser presa, nossa, prisão perpétua, tá ligado? Mas talvez, se essa notícia se tornar pública, não me surpreenderia que os eventos se tornem uma grande notícia no cenário mundial. Imagina o ritual sendo difundido pelo mundo, dando chance a outras pessoas de tentarem trazer ali os seus entes queridos. Mas daí, algo interessante é que foi confirmado que Faça Ela Voltar e Fale Comigo compartilham do mesmo universo. E isso nos dá a possibilidade que forças sobrenaturais dos dois filmes estejam de alguma forma conectadas. Então os diretores nos mostram nesse filme porque existe ali uma facilidade com que os rituais sobrenaturais podem se mover pelo mundo, se difundirem, e talvez isso implique em Fale Comigo 2, sequência que sim, vai acontecer, já foi confirmada. Os diretores estão criando esse universo onde força as pessoas a lidar com a extensão da própria humanidade, ao mesmo tempo que forças obscuras estão aí de plano de fundo. Mas, nossa, eu adorei Faça Ela Voltar, minha nota é 9 de 10. Como já disse também, né? A Laura, ela é a lembrança das atrocidades que podem ser feitas depois que alguém que a gente ama nos deixa, porque quem fica para trás é quem sofre. E esse espiral de loucuras da Laura é o egoísmo do luto. Ela está disposta a sacrificar várias crianças para trazer a filha dela de volta. Então o luto pode transformar uma pessoa em um monstro. Mas comentem aí o que vocês acharam do filme, mandem as teorias de vocês, as interpretações de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo por aqui. Não se esqueça de ouvir o podcast Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.